Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área. Vamos para mais uma correção dos nossos simulados. Nós vamos para o simulado 2. Eu espero que você tenha feito o simulado, que você tenha gostado das questões. E agora nós iremos estar corrigindo ponto a ponto, passo a passo, vendo quais são os principais erros de cada questão. E aí vai ficar bom demais, tá? Um detalhe. Vocês, lá no nosso grupo de WhatsApp, têm pedido muito a questão relacionada a teorias. Então, nós iremos aplicar um pouco de teoria relacionada às nossas questões. Nós vamos fazer as questões e vamos vendo quais são os principais assuntos que são mais abordados relacionados àquela questão, tá bom? Então, eu quero com você estar vendo passo a passo aqui para a gente entender como cada uma delas se configuram, tá? E aí fica fácil demais da gente desenvolver, né? Fica muito bom. Olha só, então vamos lá. Vem comigo aqui na nossa primeira questão. Olha só, deixa eu só ajustar aqui. Só ajustar aqui direitinho para ficar legal, para a gente não terminar fazendo, sabe o que, né? Então vamos lá, olha só. Vem comigo que vai dar certo. Primeira questão tem assim. Vou pegar aqui minha canetinha. Então vamos lá, ó. A expansão das cidades no Piauí, como em muitas outras regiões, está associada a diversos fatores socioeconômicos. Eu quero já grifar com você esse termo aqui, ó. Socioeconômicos, demográficos e urbanos. Aqui estão alguns aspectos relevantes, aí eu coloquei aqui, tá, em destaque, a expansão urbana. Com relação às maiores cidades do Piauí, assinala a alternativa que é a que apresenta e as que apresentam a maior base populacional, ou seja, as cidades que apresentam o maior, a gente pode colocar até esse termo aqui, ó, o maior dinamismo. O maior dinamismo populacional. E quando a gente fala nessa questão de dinamismo populacional, a gente está falando diretamente do aglomerado da população. Como assim, professor? Aglomerado populacional é exatamente o que a gente conhece como população total. Que existem até alguns termos, pessoal, relacionados a isso, tá? População total. Que em algumas provas você pode encontrar essa palavrinha aqui, ó, população absoluta. Como assim, Tiago? A população absoluta é o número total de habitantes de um determinado local. Então você não pode esquecer exatamente esse termozinho aqui, ó, população absoluta. A população absoluta é o número total em uma determinada área. E ela pode exatamente ser dividida de duas formas. Ela pode estar relacionada à população tipicamente urbana, que nós vamos falar na nossa aula hoje, e a população tipicamente rural, sabendo que a predominância relacionada ao estado do Piauí é de população urbana. Predominância. Nós temos uma população urbana tipicamente predominante, tá? Então, a gente vai estar tratando também hoje na nossa aula, ok? Então, nós vamos ter exatamente aqui, ó, Miguel Leão não é uma base tipicamente de concentração, a gente vai estar falando sobre Miguel Leão também. Santo Antônio dos Milagres, também não. São Miguel da Baixa Grande, também não. São Luís do Piauí, também não. Tanque do Piauí, também não. Floresta do Piauí, também não. A alternativa correta está aqui, ó, na letra C. Teresina, Parnaíba e Picos. Tanto é que eles encabeçam aí as cidades de maior dinamismo. As cidades
as cidades com maior base populacional. Ok? Então, a letra C. Porto Alegre do Piauí não, Pedro Laurentino não, Olho d'Água do Piauí também não, Aroeiras do Itaim também não. Letra E, Porto Alegre do Piauí não, Pedro Laurentino não e Olho d'Água do Piauí também não. E aí vem aquela pergunta, né? Professor, quando a gente trata desse termo, quando a gente trata dessas cidades, o que é que a gente pode esperar? O que é que a gente pode entender? Olha aqui, ó. Eu trouxe para você as cidades mais populosas do Piauí. Esse dado aqui, ele é um dado que nos mostra exatamente o chamado ranking. O chamado ranking das cidades. Tá? O chamado ranking das cidades. E esse ranking aqui nos mostra exatamente que você precisa para a tua prova saber pelo menos as 4 primeiras colocações. As 4 primeiras colocações, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Então, você precisa ficar ligado nisso. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter exatamente o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Então, você precisa colocar aqui, ó. Em primeiro lugar, nós vamos ter Teresina, e aí teremos o censo 2010 e o censo 2022. Lembre muito bem que esse termo aqui, o censo 2022, é a última atualização. Última atualização. Então, essa atualização de 2022, enquanto você tiver um edital que venha a apresentar a bases populacionais, você precisa ficar ligado nessa questão sobre o censo 2022. E aí vem também a chamada taxa de crescimento. E aí você faz exatamente o comparativo. O comparativo. Nós vamos fazer esse comparativo já já, tá bom? Então nós vamos ter aqui do lado, nós vamos colocando aqui do lado, nós vamos ter, ó, nós vamos ter em primeiro lugar Teresina, tá? Em segundo lugar, nós vamos ter Parnaíba. Em terceiro lugar, nós vamos ter a cidade de Picos. E em quarto lugar, nós vamos ter a cidade de Piripiri. Ok, professor. Eu estou fazendo os meus resumos aqui, tudo bem bonitinho. Estou fazendo o levantamento dos dados, ok. Agora, o que é que eu vou fazer? Olha só, se você tem o censo demográfico de 2010, 814 em Teresina, e você tem 866, obviamente você tem um dado de crescimento. Houve um aumento populacional, ok? Parnaíba, nós vamos ter 145 mil para 162 mil. Também tivemos um crescimento populacional. Aí você coloca aqui, ó, crescimento populacional. Picos, 74 mil para 83 mil. Também tivemos um crescimento populacional. Piripiri, de 61, também tivemos um crescimento populacional para 65. E aí é que está a grande jogada. O que é que a banca ela pode fazer? Ela pode pegar, ela pode lhe perguntar, tanto relacionado quais são as cidades, como a gente viu aqui, ó, na questão anterior, ela pode perguntar essas cidades aqui, quais são, quanto ela pode fazer uma questão tipicamente contextualizada. E aí a gente vem para cá, ó. A gente vem para cá. Se você pega taxa de crescimento populacional relacionado às áreas mais populosas, 6,39, 11,29, 11,63, 5,85. Mas aí é que tá. Qual foi a cidade dentre as 4 primeiras que mais apresentou crescimento populacional nos últimos 10 anos? Mas, professor, aqui
eu tenho, nos últimos 10 anos, eu tenho 12 anos, que é o censo 2022. Ok, professor, mas aí lembra que nós tivemos o atraso da pandemia e o censo demográfico ele é feito a cada 10 anos? Pois bem, está exatamente aí. E agora a gente vai fazer exatamente esse comparativo. Então, olha só, 6, 11 e 11. Aí entra exatamente esses dois aqui, ó. Parnaíba e Picos, dentre as 4 primeiras colocações, foram as cidades que mais apresentaram crescimento populacional, tendo Picos como a cidade que mais cresceu dentre as 4 primeiras colocações. Então a gente pode colocar aqui, ó, em primeiro lugar, dentre as 4, tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos ter a cidade de Parnaíba. Em terceiro lugar, nós vamos ter a cidade de Teresina. E em quarto lugar, nós vamos ter a cidade de Piripiri. Mas aí, professor, me diga uma coisa. Se eu quiser fazer isso relacionado a todas as cidades que estão no gráfico, eu posso fazer? Pode. Aí você coloca dentre as 10. Porque você não vai fazer um levantamento aí dos 224 municípios. Não, você não vai fazer isso. Mas você vai pegar exatamente as 10 primeiras colocações. E aí vamos fazer esse levantamento aqui. Se a gente pega todas as cidades, olha em sétimo lugar aqui, ó, Altos, 38, 47. Ou seja, nós tivemos aí um levantamento e um aumento populacional de 22,14%. Então, dentre as 10 colocações das cidades que mais cresceram no território do Piauí, nós vamos ter a cidade de Altos como aquela que mais obteve crescimento populacional. Então, assim, a gente pode colocar, olha só, a gente pode até colocar aqui, ó, a cidade de, vou até destacar aqui pra gente, a cidade de Altos, foi a que mais apresentou crescimento populacional nos últimos 10 anos, dentre as que tiveram maior destaque no estado. Pronto. Olha só. Então, quando você pega um conteúdo como esse, o que é que você já identifica? Você faz uma análise direta de tudo aquilo que está acontecendo num gráfico, numa tabela como essa. Então, essa tabela, ela te ajuda a entender quais são as cidades que mais tiveram crescimento populacional. Agora, professor, quais são esses motivos? Uma série desses motivos apresentam aí, podem classificar como crescimento, como desenvolvimento populacional. Só não esqueça que existe uma grande diferença entre desenvolvimento e crescimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, uma série de fatores fazem com que uma área ela venha se desenvolver, como investimentos em infraestrutura, como saneamento básico, luz elétrica, água encanada, sistemas de esgoto, que é o saneamento básico praticamente, né? Sistema de luz, pavimentação, que é infraestrutura no geral. E isso termina aumentando a qualidade de vida e chamando a atenção, fazendo com que uma base da população venha se desenvolver, além da taxa de fecundidade e o crescimento a partir da natalidade. E como isso acontece, professor? Simplesmente com um cálculo que é feito. Esse cálculo de crescimento populacional ele é feito em uma média
que fica ali entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Vamos ver isso aqui? Mas vamos fazer esse comparativo, tá? Vamos fazer esse comparativo aqui. Se a gente pega, por exemplo, o que ocasiona um crescimento populacional? Olha só. O que ocasiona um crescimento populacional. Isso aqui é para a gente entender. Populacional. Bom, o que ocasiona um crescimento populacional está exatamente numa média. Numa média que é desenvolvida por quem, professor? Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar as taxas. Dentre essas taxas, ele vai fazer a taxa de mortalidade dividido pela taxa de natalidade. A partir disso, você vai ter o quantitativo total. Tá? O quantitativo total. E aí, se a taxa de natalidade, olha só o que eu vou dizer para você. Se a taxa de natalidade ela for maior que a mortalidade, você teve um crescimento. Se a taxa de natalidade teve uma diminuição e a taxa de mortalidade aumentou, você teve uma diminuição populacional. Ok? Agora, para a gente finalizar essa partezinha aqui, eu quero com você estar dando uma olhada exatamente no município dentre os 10 que teve o menor percentual de crescimento populacional. Então vamos lá, eu tenho aqui ó, Teresina 6%, Parnaíba 11%, Picos 11%, Piripiri 5%, Floriano 7%, Barras 6%, Altos 22% como maior, União 8% e Campo Maior 1%. E José Freitas 14,76%. Olha aqui, ó, Campo Maior. Aí você puxa aquela setinha para cá e você coloca a informação. E você coloca a informação aqui, ó. Campo Maior é a cidade que obteve o menor índice de crescimento populacional dentre os 10 nos últimos anos. Cara, tem muita informação, tem muita coisa boa aqui. Então, se você pega essa questão e você destrincha muito bem cada uma dessas partes, você já tem o que a gente chama de estudo reverso. Olha só, o que a gente acabou de fazer. Então, você pega aqui essa questão, você começa a desenvolver. Agora, professor, nessa questão aí eu quero dar uma aprofundada. Eu quero aprofundar esse assunto e eu quero pegar exatamente cada uma dessas cidades e fazer um levantamento. Aí, minha amiga, é com você, tá certo? Então, fica ligado aí que dá certo demais. Vamos para a nossa segunda questão? Questãozinha boa essa, hein? Olha só, vem comigo. Nós temos assim, pegar aqui o vermelhinho. O crescimento populacional é um fator na expansão das cidades. Veja bem, expansão. Esse termo aqui, ele é bem interessante. Eu quero falar com você sobre ele, tá? Expansão urbana. Expansão urbana. Olha só, vamos lá.
O aumento da população resulta na demanda por infraestrutura, habitação, serviços e empregos, levando a um desenvolvimento urbano significativo. Nossa, essa afirmativa aqui é boa para gente colocar como conteúdo, hein? Fazer uma observação relacionada a essa afirmativa. Ó, então você tem demanda por infraestrutura, habitação, serviços e empregos, levando a um processo de desenvolvimento urbano. Com base no processo de crescimento e desenvolvimento do território do Piauí, estão entre as menores cidades do território, exceto. E o que é que ele pergunta? Ele pergunta as menores cidades do território. Mas, professor, me diga uma coisa: estamos falando de quê? A gente fala de extensão territorial ou de população. Bom, a questão ela trata de crescimento populacional. Então, ó, qual é ou quais são qual é delas, né, que não apresenta essa questão significativa no território? Se liga. Nós temos aqui pegar o para a gente poder fazer o comentário. Ó, Aroeiras do Itaim, São Luís do Piauí, Floresta do Piauí, Miguel Leão ou Floreano. Ele pede para você colocar o exceto. Então, essas cidades são aquelas que apresentam desenvolvimento local. Então, Aroeiras do Itaim não é a alternativa correta, por quê? Porque Aroeiras do Itaim está entre as 10 das menores, tá? Então, ó, tá aqui, ó, menor população, está em 10º relacionado às menores. Relacionado às menores. São Luís do Piauí também não. São Luís do Piauí também não. Por quê, professor? Porque São Luís do Piauí está em 4º lugar. Está em 4º lugar, ok? Floresta do Piauí, professor, também não, porque está em 6º lugar, relacionado àquelas que menos cresceram no território. Miguel Leão está em primeiro. Está em primeiro lugar como aquela que menos se desenvolveu. A alternativa correta é a letra E, Floriano. Por quê? Porque Floriano está entre as cidades que mais se desenvolveram. Vamos ver isso? Se a gente pega aqui, ó, as cidades com maior crescimento de população nos últimos 12 anos, a gente tem Bom Jesus, Nazária, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Lagoa do Piauí, Altos, São Raimundo Nonato, Demerval Lobão, Simplício Mendes e José de Freitas. Ah, professor, mas nessa partezinha aqui, ele está falando sobre as cidades que mais se desenvolveram. Ok, mas se você pega lá, ó, se você pega as cidades, você pega Floriano, que está aqui, ó, em 5º lugar. Tá aí, ó, Floriano, que está em 5º lugar como a cidade que mais cresceu, tendo aí 7,53% de crescimento, de taxa de crescimento. Então, se ele está perguntando quais são as menores, exceto, aqui, ó, são Aroeiras do Itaim, 10º, São Luís do Piauí, 4º, a Floresta do Piauí, 6º, Miguel Leão, tá aqui, ó, 1º lugar. Aí você tem a alternativa correta, Floriano, porque Floriano está exatamente aqui, ó, em 7º lugar. Vamos colocar esse comentário para a gente fechar essa parte? Olha só, apresenta o 7º lugar dentre os municípios, entre os municípios, tá? Que apresentam, colocar apresentaram, né? Apresentaram as maiores
taxas de crescimento populacional. E aí vem também um ponto interessante que eu vou tratar com vocês, que é a questão da expansão urbana. Olha só para a gente fazer uma recapitulação aqui, a expansão urbana, ela acontece de duas formas, tá? Ela acontece de duas maneiras. A primeira ocorre com um fator que nós chamamos de verticalização. Verticalização urbana. E a segunda, horizontalização urbana. Horizontalização urbana. Vamos lá, professor, qual a diferença entre esses dois? Bom, a verticalização urbana é quando a cidade, pessoal, ela cresce para cima. Ela já tem uma tendência tão forte de crescimento que a sua estrutura urbana ela começa a crescer para cima através da construção de edifícios, tá? Então, é o crescimento infraestrutural das cidades através de aglomerados e aí eu quero colocar isso aqui em destaque, tá? Aglomerados comerciais, porque o comércio, comerciais e habitacionais. Mas, professor, eu ainda não entendi. E habitacionais. Aí aqui entra a questão dos prédios. Edifícios. Tá bom? Então, você precisa se ligar nisso daí. Então, quando a cidade ela cresce para cima, nós estamos dizendo que essa cidade teve um amplo processo de crescimento, de desenvolvimento. Você pode ter um desenvolvimento comercial ou não, ok? E a horizontalização urbana ocorre mediante a periferização. Vou colocar essa palavrinha em destaque, tá? A periferização. Periferização. Por que, professor? A periferização. O que significa esse termo periferização? Ocorre mediante a periferização ou aglomerados suburbanos ou aglomerados suburbanos. E aí você vai matar a charada agora. Mais conhecidos como, e aí a gente destaca também, comunidades. Mais conhecidos como comunidades, ou seja, crescem nas áreas adjacentes devido à falta de infraestrutura. Então, a falta de infraestrutura, a falta de desenvolvimento termina favorecendo essas questões que são tão importantes e que nos mostram como que esses fatores eles se classificam em uma área tipicamente urbana. Então, essas cidades que nós acabamos de ver, como por exemplo Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, apresentam classificações
suburbanas. Por que suburbanas, professor? Porque são áreas adjacentes que se desenvolveram, que cresceram, mas não se desenvolveram. Beleza, pessoal? E aí, tudo certinho? Então, nós vamos dar uma pausa aqui, porque você está fazendo aí os comentários e as análises dessas duas questões, e a gente vai prosseguir com as demais no nosso próximo bloco. Beleza? Forte abraço!